8. Do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. Capítulo 1. Do juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover regularidade do processo e manter a ordem do curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Inciso 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Inciso 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Inciso 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso 2. Se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Inciso 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento, que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte do processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz, ou de propósito der motivo para criá-la. Capítulo 2 do Ministério Público. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe: inciso 1. Promover privativamente ação penal pública, na forma estabelecida neste Código. Inciso 2. Fiscalizar a execução da lei. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive se a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Capítulo 3 do acusado e seu defensor. Artigo 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome e outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa e identidade física, a qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua classificação. Far-se-á a retificação por termo nos autos sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Artigo 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à presença. Parágrafo único. O mandato conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único.
A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262. Ao acusado menor dar-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por um motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1º. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo o nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não ficarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 9. Dos assistentes. Artigo 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Parágrafo 1º. O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2º. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. No despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar nos autos o pedido e a decisão. Capítulo 5. Dos funcionários da Justiça. Artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estende-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que lhes for aplicável. Capítulo 6. Dos peritos e intérpretes. Artigo 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo escusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente. A linha A. Deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade. A linha B.
não comparecer no dia e local designados para o exame. A linha C, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Artigo 279. Não poderão ser peritos. Inciso 1. Os que estiverem sujeitos à interdição de direito, mencionada nos incisos 1º e 4º do artigo 69 do Código Penal. Inciso 2º. Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre objeto da perícia. Inciso 3º. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sob suspeição dos juízes. Artigo 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. 9. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a. 1. Necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Parágrafo 5º. O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo 6º. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por medida cautelar. Artigo 319. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso de investigação ou do processo em virtude da prisão temporária ou prisão preventiva. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Artigo 282. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandato de prisão, alínea A, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Alínea B, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. Alínea C, mencionará a infração penal que motivar a prisão. Declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração. A linha E será dirigido a quem tiver
qualidade para dar-lhe execução. Artigo 286. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares, com declaração do dia, hora e lugar de diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandato ao respectivo diretor ou carcereiro. Aqui será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança, se arbitrada. Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, para essa finalidade. Parágrafo 1º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandato de prisão, registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandato na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos nos termos dos incisos 63 do artigo 5º da Constituição Federal, e caso o autuado não informe o nome do seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Parágrafo 5º. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 290 deste Código. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandato de prisão, a que se refere o caput deste artigo. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando, alínea A, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Alínea B, sabendo por indícios ou informações fidedignas
que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa, do executor, ou da legalidade do mandato que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida. Artigo 291. A prisão em virtude de mandato entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandato e o intime a acompanhá-lo. Artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Artigo 293. Se o executor do mandato verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardas todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar ao réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele, como for de direito. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou à prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Inciso 1. Os ministros de Estado. 2. Os governadores ou interventores de Estado ou distrito ou territórios. O prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários. Os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Inciso 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Inciso 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. Inciso 5. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados e do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 6. Os magistrados. Inciso 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Inciso 8. Os ministros de confissão religiosa. Inciso 9. Os ministros do Tribunal de Contas. Inciso 10. Os cidadãos que já tiveram exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. Os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios, ativos e inativos. Parágrafo 1º. A prisão especial prevista neste Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Parágrafo 3º. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, isolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Parágrafo 4º. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Parágrafo 5º. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com respectivos regulamentos. Artigo 297.
Para o cumprimento do mandato expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandato original. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandato judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.